Mãos suadas, coração disparado, rosto vermelho e palavras engasgadas. Essas são algumas características da timidez, que costumam atrapalhar a vida de muita gente. Esse comportamento, bastante familiar para algumas pessoas, envolve sentimentos de insegurança e desconforto em situações sociais. A timidez tem algumas características. Vergonha, a pessoa normalmente fica... Tem pessoas até que gaguejam, né, diante de uma timidez, ficam nervosas, às vezes trêmulas, vontade de chorar, de fugir, não é? Fica muito desconfortável e arredia, vai se isolando. A pessoa muito tímida, quando ela está numa situação de holofotes, né, de foco, por exemplo, agora a câmera está voltada para mim. Então eu preciso dar conta de enfrentar essa câmera, mesmo um pouquinho tímido ou com vergonha, eu enfrento. O tímido não, ele fugiria. Ele diria aqui para a repórter, olha, não, eu não consigo falar em público, eu fico muito nervosa. E aí já começa a ter prejuízo. Característica, então, é isso, é esquiva. Muitas vezes, o comportamento do tímido pode acabar limitando o próprio desenvolvimento pessoal e o profissional. Foi o que aconteceu com Maurício. Ele, que é arquiteto, digital influencer e palestrante, já se considerou uma pessoa tímida na grande parte da vida. Na profissão, além de desenvolver projetos, precisa apresentar suas ideias e convencer seus clientes. Nas redes sociais, Maurício grava vídeos e precisa cativar a atenção do público. Fazer as coisas aqui, mas eu já não tô entendendo mais nada. Era dinossauro, ET, a crave, Taubaté. O parkour de Taubaté. Maurício desempenha trabalhos que exigem habilidades de se comunicar bem. No entanto, teve bastante dificuldade no início por conta da timidez. Era um sentimento de muita ansiedade. Antes de apresentar, antes de conversar de qualquer coisa, eu já não dormia, eu já tremia, eu já não me alimentava bem, eu não sabia o que eu ia fazer. E tipo assim, era horrível, uma sensação muito triste, porque eu senti incapaz de fazer as coisas, senti incapaz de criar alguma coisa, de apresentar algo. Que eu tinha algo que era muito bom para me apresentar, às vezes o meu nervosismo não deixava eu apresentar do jeito que eu queria. O arquiteto conta que o período em que teve mais dificuldades em lidar com a timidez foi durante a faculdade. Então, eu percebi que eu realmente era tímido na época da faculdade, que eu tentava apresentar meus projetos, meu TCC. Teve uma época de TCC que foi muito difícil para mim, que eu não conseguia apresentar. Eu cheguei até a tomar medicação para ver se eu acalmava e tudo mais, eu não conseguia. Cheguei a ter que adiar a apresentação de projeto. Meu TCC eu tive que adiar a apresentação dele. Meu professor não deixou eu apresentar porque eu estava extremamente nervoso, não ia conseguir falar as coisas que eu fiz. Então era algo horrível para mim. E eu senti que no meu mercado de trabalho ia ser péssimo. Foi aí que eu falei assim, ou vai ou racha, que senão não consigo. Na vida profissional de Maurício, ele já chegou a perder boas oportunidades por ser tímido. No mercado de trabalho também, às vezes eu tenho vergonha de pegar, tinha vergonha de pegar projetos, com medo de apresentar e a pessoa achar ruim. Porque se a gente apresenta algo que a pessoa vai achar ruim, você fala assim, pô, eu não sou capaz desse projeto. Então não, é tipo assim, isso fez com que eu já perdesse cliente, com que eu já perdesse ponto de faculdade também, escola, perder amizade. Eu acho que é essas percas pessoais mesmo, que dava para hoje ser bem melhor. Embora seja normal sentir timidez em algumas ocasiões, quando ela se torna excessiva e interfere na qualidade de vida, pode ser necessário buscar maneiras de superá-la. A timidez pode afetar a vida de alguém, porque às vezes diante de um relacionamento, se você está ali, por exemplo, com a mulher da sua vida, com o homem de sua vida, e de repente você trava. Numa entrevista de emprego, não é? No momento que você tem que dar voz a alguma coisa e você se cala por vergonha, por dor. Porque depois o tímido, quando ele passa por essa situação, a gente vê muito em consultório, ele fica arrependido, ele sofre, se sente incapaz de ter fugido de uma situação. E a vida nos convida o tempo todo para a gente se colocar. E é muito diferente de introvertido, né? Introvertido é um tipo de personalidade. O introvertido, ele fica bem, né? Ele está aqui ouvindo, aqui presente, ele não quis participar da entrevista, mas se preciso for, ele participa. Mas ele prefere ficar nos bastidores.
ele não tem um prejuízo com isso. Aquela pessoa muito falante, ele tá bem assim, o mais caladinho tá bem assim. Mas o tímido não, ele tem vontade e não consegue. Já o introvertido não tem tanta vontade, mas se preciso for, ele vai lá se expor e fazer as palhaçadas caso seja necessário. Então, a timidez, ela tem essas características de fugir de situações com medo de exposição. Mas o que leva a pessoa a ter timidez? Segundo Maris, há muitos fatores. São muitas causas, mas a gente pode dizer aqui, não é? Essa questão que você observa os pais, a pessoa, como ele se comporta, né? O pai gaguejava e o filho começa também, a pessoa começa a corrigir, né? Fala direito, não dá poder de voz. Ou às vezes teve alguma dificuldade mesmo, não é? Da comunicação da fala no início e se travou. Pode ter a questão, como nós falamos, da crítica em excesso, da falta de recursos internos, alguém que foi criado em lugar muito simples, não é? Ou não teve contato com muitas pessoas, pode ter desenvolvido baixa autoestima, uma autopercepção empobrecida de si mesmo, do valor daquilo que você tem. No caso de Maurício, os problemas com a timidez começaram a aparecer ainda na infância. Me prejudicou muito na época da escola também, quando eu era mais novo, que eu, assim, era muito calado, as pessoas falavam assim, pô, Maurício é calado, é nerd, é quieto. Só que não era isso, é porque às vezes eu perdi até amizades, podia ter feito mais amizades, porque eu era tímido de conversar com as pessoas, puxar assunto. Na infância, a timidez pode ser especialmente intensa. A psicopedagoga Daniela Rossana pontua os principais comportamentos das crianças tímidas. Nós percebemos que a criança precisa de ajuda quando ela não é capaz de se expressar, quando ela tem algum sentimento e ela guarda para si, ela não comunica os fatos acontecidos com ela. Na escola, ela gosta de estar muito sozinha, ela não tem coragem de se inserir em um grupo de amigos, ela não tem coragem de liderança. Quando a professora propõe um trabalho em grupo, ela não consegue ir à frente ali. Então, todos esses fatores, eles acarretam, nos apontam para dizer para nós que essa criança, ela possui sim uma certa timidez, ela não é capaz de ir ao outro, convidá-lo para qualquer coisa que seja. Então, eles são percebidos dessa forma. Quando a criança não se comunica, principalmente quando ela fica mais quietinha, na mesa, vocês estão ali para jantar, um momento de família, ela tá mais pro cantinho. É de se preocupar, assim. Eu acho que nesse processo, se você está fazendo como família o movimento que tem que ser feito para que essa criança se desenvolva, é claro que isso envolve toda a família, porque às vezes essa criança também, ela aprendeu dessa forma. Os pais são extremamente tímidos, então a criança sozinha ela não vai conseguir desenvolver. É preciso que os responsáveis se envolvam também nesse processo. Ah, mas eu e meu esposo somos tímidos demais, então nós vamos também desenvolver. E é possível, porque as pessoas acreditam muitas vezes que eu já sou tímido assim na fase adulta. Não. Existe um processo de desenvolvimento até mesmo na terceira idade. É possível, mas esse movimento tem que partir dos responsáveis, dos adultos, para que essa criança também se sinta à vontade para falar, para se comunicar. Algumas crianças podem superar a timidez naturalmente, com o tempo. No entanto, outras podem precisar de apoio adicional. Os pais têm um papel crucial ao estimular a participação dos filhos em atividades sociais gradualmente, respeitando o ritmo único de cada criança. Eu acho que o primeiro fator que nós temos que avaliar é não rotular essa criança, porque muitas vezes os pais, por vergonha, das pessoas, falam, não, mas a criança não cumprimenta, a criança chega e abaixa a cabecinha, e os pais tendem a ficar envergonhados, isso é muito natural, e eles falam, não, é porque essa criança é tímida, e já se criou um rótulo. Acaba que a criança, deixa de se desenvolver porque ela acredita como aquilo sendo uma verdade para a vida dela. Bem, eu sou tímida, então eu não tenho que me envolver, eu não tenho que me socializar. Isso atrapalha todo o processo ali na fase de adolescência, na juventude e na vida adulta também. Então é importante que a gente não rotule,
ele, coloque essa criança em pequenos grupos, acompanhe. É importante que a escola também saiba, né? A gente às vezes esquece de comunicar isso à escola. Olha, eu gostaria que o meu filho se desenvolvesse, se socializasse. Eu preciso da ajuda também de vocês. E ali vocês vão fazer uma observação. Se preciso for, você entra ali com eles, também brinque, para que ele possa se desenvolver. É importante esse processo, a participação, né, dos familiares, dos responsáveis, mas sem julgamentos, sem exigir que essa criança faça coisas que ela ainda não consiga fazer, sem querer que obrigá-las a fazer algumas atividades. Vai brincar assim, você não está vendo, coleguinha? Esse tipo de comparação tende a fazer com que as crianças se fechem ainda mais. De acordo com a psicopedagoga, são inúmeras as consequências que a timidez não combatida ainda na infância podem gerar na vida de um adulto. O primeiro fator é ansiedade. Uma certa tristeza que pode desencadear uma depressão também. E o fator de que você muitas vezes deixa de realizar muitos sonhos, porque geralmente uma criança tímida é uma criança que não acredita nela. É uma criança que não valoriza aquilo que ela tem de bom. Sendo assim, ela vai deixar de conquistar muitos sonhos, vai se tornar talvez uma pessoa frustrada, uma pessoa amarga, uma pessoa que não é capaz, e muitas vezes deixa ser ferida, porque não é capaz de chegar ao outro e dizer, olha, não gostei do que você fez, não tá legal, me machucou, eu não gosto dessa atitude, porque ela vai aceitando, o coração dela vai se enchendo de sentimentos ruins e ela acaba em uma depressão. Então a gente tem que estar muito atentas, né, como mães, como famílias, como educadores, a esses aspectos, porque sim, é uma característica da criança, ela nunca talvez vai ser aquela pessoa extrovertida que chega, sabe aquelas pessoas que chegam brincando, sorrindo? Talvez não é o perfil dela, ela nunca vai alcançar isso, mas ela precisa desenvolver e é possível, porque na grande maioria das vezes, sabe o que acontece? Não, é assim mesmo. Não, meu filho é assim mesmo, ele é tímido e rotula e tá bom. Deixa ele tímido, mas mal sabem as famílias do mal que isso, com o decorrer dos anos, pode acarretar para essa criança. Isso é levado por toda a vida, mas os primeiros sinais de timidez, eles são encontrados na infância sim. E se não desenvolvidos, a criança acaba levando isso para a vida adulta, o que a gente sabe que gera tantos problemas, socialmente dizendo, profissionalmente, porque parte da nossa vida profissional, ela está ligada a relacionamentos, a socialização. Se a criança tem dificuldade nesse processo, é provável que ela vai deixar de desenvolver muitos talentos e dons que ela seria capaz. Na área profissional, muitos tímidos chegam a duvidar de si mesmos, deixam de acreditar que não são capazes de enfrentar os problemas com a timidez e desistem de suas carreiras. Mas Maurício fez diferente. Ele deu a volta por cima e conseguiu vencer a timidez. Como eu trabalho com isso, timidez, ela prejudica. E tem muita gente no mercado de trabalho. Se eu fosse um tímido que não apresentasse as coisas, eu ia perder espaço. Aí eu falei, eu tenho que enfrentar isso. Inclusive, eu comecei a gravar stories no meu perfil de arquitetura como influenciador. Eu tinha muita vergonha de aparecer no stories. Depois que o pessoal viu que eu tava fazendo os stories, gostaram, aí eles, tipo assim, eu tranquilizei, falando que pensei, eu sou bom, eu consigo fazer, eu não sou uma pessoa ruim, eu não preciso travar para falar, eu consigo ocupar um espaço no mercado de trabalho. E foi assim, e tipo assim, depois de um tempo, eu consegui. Aí hoje eu fico nervoso ainda, só que eu consigo ficar, tipo assim, eu consigo trabalhar meu psicológico para fazer as coisas e assim vai. Os tímidos podem sim exercer profissões que necessitam de interação com o público. Eu mesma sou prova viva de que isso é possível. Estar aqui em frente às câmeras nem sempre foi fácil para mim, mas eu não poderia deixar de seguir o meu sonho por conta da timidez, não é mesmo? Então, dia após dia, eu enfrento a timidez e tenho conseguido vencer cada desafio. Matheus também precisou superar a timidez para alcançar sucesso na vida profissional. Ele, que trabalhou sempre dentro de um escritório, sem muita necessidade de interação, abandonou a zona de conforto que se encontrava e se tornou um corretor de imóveis. Eu não fiz nenhuma técnica, assim, eu não uso técnica, fiz técnica. Teve uns 3 anos atrás eu quis mudar
minha rotina, minha profissão, meus resultados. Então eu comecei a ler, então eu vi que você tem que ter contato muito com as pessoas. E minha profissão é isso, você tem que ter contato diário com pessoas que você não conhece. Você tem que se conectar com elas. E como que você vai se conectar sendo tímido? Não tem como. Então, aí foi uma necessidade mesmo de mudança. Não foi nenhuma técnica, nada. Foi necessidade e minha vontade mesmo. Eu perdi a timidez por causa da minha vontade e necessidade de crescer, evoluir profissionalmente, pessoalmente. E eu tinha exemplos de pessoas bem-sucedidas e que elas eram extrovertidas, conversavam com todo mundo, bem relacionadas. Então eu percebi que para eu ter esses resultados e chegar onde elas chegaram, eu teria que agir de forma parecida. E sendo tímido isso não me ajudaria. Então eu enfrentei a timidez. Ainda sou tímido, porém eu enfrento ela. Hoje eu consigo vencê-la. E a evolução de Matheus foi grande. Quem escuta o rapaz contar que já sofreu tanto com a timidez, nem imagina que ele seria capaz de evoluir tão rápido profissionalmente. 3 a 4 suítes. O Island, ele fica a 200 metros do Parque Vaca Brava. Mas não para por aí não. Matheus também chegou a fundar um grupo de pagode, onde ele toca um instrumento musical. Eu ainda sinto aquele frio na barriga, né? Porque a gente gosta de tocar, assim, eu não levo como uma profissão. Pra mim é algo que eu gosto, né? Minha diversão de final de semana, porque eu não sou muito de sair, então o grupo, ele é meu lazer. Eu trabalho meio de semana e o pagode é o lazer, final de semana. Mas hoje é tranquilo, hoje a gente tem aquela ansiedade de tocar e tudo, mas eu não fico mais travado. Essas coisas eu consigo interagir com as pessoas, olhar no olho delas e tocar tranquilo. E para você que ainda duvida que seja possível vencer a timidez, segue algumas dicas para você. A boa notícia é que sim, tem jeito para timidez. Pelo menos para deixá-la naquela dose, né? Que te deixa em estado de alerta, de prontidão, uma ansiedade satisfatória, mas também que você não tenha prejuízos de não pegar o microfone, dar uma entrevista, de chamar alguém para sair, né? De cantar, de falar algo bonito em público. Então as dicas é que você precisa se esforçar. A timidez, a gente não pode dizer que ela tem cura porque não é uma doença, é um estado. Mas as dicas são, começa falando consigo mesmo, não é? Eu posso, eu consigo, eu tenho bagagem, eu tenho muita coisa para compartilhar. Pode fazer o treino no espelho, conversando. Quantas pessoas simulam sala de aula? Quando criança a gente faz assim, né? Você pode simular, colocar objetos ou cadeiras e falar como se estivesse vendo uma plateia na sua frente. Conversar um a um, pedir informações, explicar alguma coisa, se tem a oportunidade de deixar um depoimento, fazer. Às vezes presencial tá difícil, você fala em vídeo, mas é enfrentar. E para o tímido o recado é, converse bastante com você, fale que você é uma boa pessoa, que você tem muita coisa boa para colocar para fora, para o mundo, não é? E sorriso também ajuda, viu? O recado que eu dou é que eu entendo ela totalmente. Tipo assim, ser tímido é bem complicado, porque tem muita gente que fala assim, pô, para com isso, não. Então trabalha a sua timidez, enfrenta seu monstro, te entenda. A primeira coisa, você tem que se entender para depois superar isso. Então calma no seu tempo que vai dar certo. Timidez só te faz perder as coisas, né? Só te priva. Vamos supor, se você quer falar com alguém, a timidez não deixa. Se você quer comer algo e a pessoa te oferece, você deixa de comer porque você é tímido. Então assim, a timidez você só perde, você não ganha nada. E entre você ser tímido e conversar, é muito melhor conversar, porque o que você vai perder? Se você ser tímido, você perde. Agora, você não sendo tímido, você só ganha. Os exemplos de Maurício e Matheus mostram que a timidez não precisa ser um obstáculo intransponível, mas sim uma oportunidade de crescimento e conquistas. Com determinação, apoio emocional e as ferramentas certas, podemos transformar a timidez em autoconfiança.